O que eu tenho para mim, e foi fundamental nesse período, que em alguns lugares de São Paulo, sobretudo na região onde eu morava, que é a zona oeste da Grande São Paulo, região de Osasco, Carapicuíba, era uma região que tinha muitas pessoas negras, muitos negros. Na minha comunidade, não havia um questionamento se você era preto ou não. Todo mundo era preto. E engraçado que eu nasci em 66. Então, quando eu comecei a me entender como gente, comecei a entender o entorno, né? Quando eu fui morar mais próximo da casa da minha avó, eu tinha uns 8 anos de idade. Então foi mais ou menos em 74, 75, quando a ditadura já estava galopando já. Um período muito forte da ditadura militar. Só que não existia propriamente não existia uma discussão política propriamente dita dentro da comunidade. A política, vamos assim dizer, no sentido do poder, né, vinha na estética. Por que vinha na estética? Porque você começava a perceber que você fazia parte de um grupo grande. Então, para você fazer parte desse grupo, você começava a usar o mesmo estilo das pessoas. Então, de repente, a gente começou a notar que o cabelo das pessoas, sobretudo o cabelo das pessoas, começava a mudar. Existia um cabelo dos homens, por exemplo, que era usar cabelo reco. Entendeu? Porque o reco era o cabelo usado pelos militares, cara. Então, a moda, o cabelo que era o cabelo mais aceitável, vamos assim dizer, que era mais comum de se ver, era o cabelo reco, que era um penteado. Você tinha um cabelo aqui em cima e tudo careca aqui. E tinha um outro grupo de meninos, por exemplo, grandes meninos, que usava o cabelo como eu uso hoje, assim, careca, e com um risquinho aqui do lado. Só que passado um tempo, começamos a perceber que os cabelos começaram a ficar grandes, cara. E aí começou a ter uma discussão dentre os mais velhos, que é o seguinte, que quem usava cabelo grande era sinônimo de desleixo. Entendeu? Então, o cabelo reco era mais identificado com pessoas mais ordeiras, pessoas de família. Quem usava cabelo grande eram pessoas que estavam fora da ordem. Só que esse fora da ordem, passado um tempo, começou a ser a ordem. A tal da moda, né? Até o conceito de estatística, né? Que moda é um fenômeno que se repete por mais vezes de maneira constante, alguma coisa assim, a definição. E aí, usar esse cabelo passou a ser sinônimo de alguma coisa de contestação mesmo, né? Porque o nome do cabelo era Black Power. E aí que a linguagem, o inglês, ele passou a ser algo mais constante na vida da gente. Por quê? Junto com a estética, na verdade, ela veio na esteira da música. Porque as músicas que a gente ouvia na comunidade, claro, tinha música estrangeira também, com Nat King Cole, tinha outras músicas, só que com o estilo, com a black music e o black power, veio James Brown, veio Stevie Wonder, veio depois dessa onda, já mais pro final da década de 70, veio Disco Music, com Donna Summer, com vários outros cantores que traziam em si estética. Então você começava a ver revista, você começava a ver capa de disco, as pessoas começavam a imitar aquele estilo. Só que essas roupas não eram produzidas, não eram vendidas essas roupas. As pessoas pegavam uma capa de disco, pegava uma foto que saía numa revista e ia na costureira e mostrava,
eu quero uma roupa desse estilo aqui. E aí, era muito interessante, porque muita coisa que se reclama hoje, eu estou reclamando, que é a questão de a roupa não é para o corpo negro, por exemplo, dependendo da situação. Porque o negro tem bunda, tem um corpo, tem um ombro e tal. Na época, não havia esse problema, porque as roupas eram feitas tudo sob medida. Tanto por alfaiates, que tinha aos montes, e pelas costureiras também. Então, o baile, ele era a culminância de todo um processo, que eu entendo assim, de construção da tua imagem, da tua identidade, que de alguma forma era meio que a sua armadura. Porque você passava a fazer parte de uma turma, assim como tinha os punks, por exemplo. Aqui do lado, aqui no Sesc Pompeia, por uma coincidência, eu estava no dia, perdi a primeira vez que eu saí pra rua sozinho na adolescência, no meio de uma treta de punk aqui, com skinheads no Sesc Pompeia. Então, assim como você tinha os punks com a sua indumentária e com o seu grupo, e que de alguma forma as pessoas que não eram punks questionavam o que esses caras estão fazendo, o que eles querem com essa roupa, o que eles querem com esse cabelo, da mesma forma, quando essa galera entrava no trem, aquele bonde, descia na Barra Funda para ir pro São Paulo Chique, São Paulo Chique, ou ir pro Palmeiras, ou ir pra quadra do Camisa, por exemplo, aquela galera, é claro que a polícia olhava e dizia o seguinte: o que esses caras querem? Tanto é que você já viu aí, né, nos outros textos que você deve ter lido, as lideranças, né, os DJs, os chefes de equipe, os donos de equipe de baile, passaram a ser investigados, ser acompanhados pelo DOPS. Né? Por quê? Só dizia o seguinte: pô, mas que movimento é esse que faz com que milhares de pessoas vistam-se de maneira igual, dancem de maneira igual, né? Estabeleçam formas de comunicação específica, porque assim como o rap, como surgiu o rap não tocava na televisão, não tocava no rádio. E como é que virou esse fenômeno? Você entendeu? Então, não se anunciava na televisão e no rádio os bares da Chic Show. Entendeu? Mas anunciava onde? No trem. Nos trens de subúrbio. Júlio Prestes, Estação da Luz. Nos ramos dos trens que iam para a Zona Leste, que iam para Mogi, para Mogi, para Jundiaí, né? Que ia para Carapicuíba, para Osasco. Então, tudo convergia no centro de São Paulo, como você viu naquele documentário Racionais, por exemplo, né? Ali em frente o Mapping, na São Bento. A galeria do rock não era a galeria do rock. Era a galeria dos blacks. Ali ficavam os salões de cabelo black. Ali ficavam os salões mais famosos de São Paulo, que era o G Black Power. E quando surgiu em São Paulo a primeira loja especializada em moda Black Power, chamava Peter. Essa loja foi fundamental para a moda negra em São Paulo. O cara que chegava na quebrada com uma sacola da Peter, ele era o cara. Ele era o cara. Então, essa junção, se a gente pega, então você tem a música, você tem a estética, que vai compor um grupo, um corpo de pessoas diversas, pretos diversos, né? Das suas mais variadas camadas de cores. Tanto é, que um fator interessante, os brancos da comunidade queriam ser pretos. Então, a comunidade era uma comunidade preta que se orgulhava disso. Você entendeu? Então, assim, ser preto era algo natural. Era algo natural. Então, essa composição e esse poder não vinha necessariamente de um poder de militância política. Muito embora essa diversidade social fez com que, dentro desse grupo, surgissem ali
aqueles negros que eram metalúrgicos, que depois viraram sindicalistas. Então você tinha negros ali que eram poetas, que vieram depois escrever no Cadernos Negros, né? Você tinha ali cara que jogava futebol, tinha times de futebol. Então era uma comunidade preta que tinha na música, que se integrou no movimento Black Power, né? Que se empoderou, vamos assim dizer, de forma natural. De forma natural. E que, de alguma forma, também movimentava a economia. Movimentava a economia. Você tinha lá, coisa que não existe muito hoje, que eu falei para você, os costureiros, as costureiras e os alfaiates, e também os sapateiros. Porque você tinha, em alguns convites, e isso eu acho bastante interessante, você estabelecia qual era o traje adequado que você tinha que usar para estar naquela festa. Tinha um tempo onde você, e até estava vendo umas entrevistas no podcast com o Mano Brown e tal, né? Que os caras, o rap teve uma grande dificuldade de entrar nos salões, porque é o seguinte, você não podia entrar de tênis nem de boné. Nem tênis, nem... Só sapato, camisa social, era esporte fino, traje fino. Então você tinha umas temáticas, tinha o baile do branco, você tinha uma série de regras, cara, para participar. Então você movimentava, de certa forma, a escolha dos próprios tecidos das roupas que você ia fazer. Então você encontrava a galera durante a semana inteira no trem com aquela roupa de bater, chamava-se roupa de bater. A roupa do trampo. Você entendeu? No final de semana, pros bailes, você encontrava a galera com roupa de missa. Que era roupa de sair. Então você encontrava aquele cara carregando fardo na rua, no Bom Retiro, aí chegava no final de semana, o cara naquele puta terno, aquelas golonas aqui, aquela boca de sino, aquele vinco da hora, ou a camisa de babado, ou um chapéu, ou mesmo trança, ou um black. O cara nos trinques, entendeu, cara? Um anel, uma corrente, aqueles puta saltão plataforma. E aí, chegou uma época que quanto maior a boca da calça, mais foda você era, entendeu? Quanto maior o salto e a plataforma, mais pica você era, entendeu? Então, quanto mais espalhafatoso o sapato, mais da hora você era. Então, talvez o aspecto mais importante desse período foi o fato de perceber que era possível produzir uma moda, produzir uma estética, sem depender do mercado. E a questão da música era o fio condutor de tudo isso. Porque através da música é que se articulava tudo isso. A gente se vestia bem para ir curtir a música. A gente se reunia para curtir música. A gente alisava o cabelo, cortava o cabelo ouvindo música. A gente arrumava a casa ouvindo música. E tinha uma outra questão também muito importante, que eu vivi isso, que era eu convivia com uma família cujo irmão mais velho desse meu amigo, ele tinha uma equipe de baile, chamava Black Five. Eram 5 caras, né, que às vezes variava, entrava um, saia outro, mas era o Black Five. E o DJ desse grupo era o José Eduardo, era o Dado. Então, muitas das músicas, muitos discos que nem haviam, não estavam tocando ainda, ele recebia na casa dele, porque um amigo trabalhava na Marinha Mercante, ou trabalhava numa empresa chamada Elgin, que era, se não me engano, de peças de máquina de costura. Elgin. E tinha uma lote da Elgin, que vinha peças americanas, ou não sei de onde que país que vinha, e junto desse malote, desse correio,
vinham os discos, cara. E para que eles não soubessem, para que levassem nos bailes os discos, e ninguém soubesse quem era o autor do disco, quem era o cara do disco, eles raspavam o selo do disco. Eu vivi isso. Eu ouvi quando o Michael Jackson lançou o disco. Quando ele saiu do Jackson 5 e lançou The Wall. Eu me lembro quando ele tirou da capa o The Wall. Quando ele tirou um disco do Steve Wonder, que era um disco que eu esqueci o nome agora, que ele tá sentado assim, que é um disco meio cor-de-rosa e preto, que tem um alto relevo. Eu vi esse disco, ele tirando o disco, recebendo. Tem outro disco do Steve Wonder também, que são os peixes. Tem uns peixes na capa. O disco da Betty Wright, eu vi ele recebendo o disco. E isso pra nós foi libertador, porque deu consciência pra gente de que a gente tinha condições de produzir coisas também. E a música foi determinante pra gente. A gente começou a sair da rolê em São Paulo por causa da música. Então, essas coisas se misturam. E dentro dessa galera, no meio da década de 70, também tinham aqueles que começaram a participar do movimento negro. Começaram a perceber que parte dessa estética, parte dessa movimentação que se fazia, começou a despertar uma espécie de contraposição do sistema. Porque você era parado na rua com um garfo no bolso para pentear cabelo, e o garfo era entendido como arma branca. O policial te revistava, você estava com o garfo, você ia preso. Era a mesma coisa que você tá com uma faca no seu bolso ou uma faca na sua bolsa. Você entendeu? Então eu falei, o que está acontecendo então? Quer dizer que o meu black, ele tem o power de causar inquietação nas forças de poder, que era na polícia. Né? E foi nesse momento, por exemplo, que começou teve alguns fatos, né, o que culminou na junção de várias entidades, vários movimentos, vários grupos para criar um movimento negro unificado. Você unificar vários segmentos que queriam contestar essa violência policial ocasionada pela estética, pelo pensamento, pela essa questão de querer colocar o power, colocar um poder em tudo aquilo que a gente fazia, também reverberou, porque o ato do movimento negro unificado foi na escadaria do Teatro Municipal, em frente ao MAP, ao lado da Rua Direita, bem próximo da Galeria Metrópole, bem próximo do viaduto do Chá, onde era, nas sextas-feiras, se reunia as pessoas. Eu tenho um bar na Zona Leste, eu vou distribuir ali a circular. Vai ter bar da Chic Show, vou distribuir ali a circular ali com aquela galera. Vai ter a festa de chopp no Camisa verde e branco, eu vou distribuir ali a circular. Porque o pessoal se reunia ali, depois voltava pra quebrada e via buchando no trem. Pô, vai ter tal festa. Eu não vou naquela porque eu vou na outra que vai ter o Jorge Ben. Não, eu não vou nem nessa, nem na outra que vai ter um puta festa do Jorjão Melodia lá em Barueri. Então toda essa mistura da música, da estética, se encontrou com a política. E aí você se mantém na sua estética, você recria a sua estética, ou você se adapta. E é pela música também que você acaba saindo um pouco fora da estética, e essa questão racial, ela se dilui. Né? No meu caso, eu deixei de usar o meu cabelo mais black para deixar meu cabelo crescer e usar primeiro o Rastafari. Aí você começa a ouvir outra música preta. Então a minha base foi o samba e tal, as músicas internacionais pretas, depois a black, entendeu? Depois veio a moda do pagode dos anos 90, não começou nos anos 90, começou nos anos 80, o pagode. Entendeu? Aí veio a estética dos escovinha, aí veio a galera com a estética do pagode, né? Que já começou a mesclar um pouco com a roupa um pouco mais social, virou um bagulho meio playboy pro meio,
umas jaquetas, uns negócios meio assim. E outra forma de você se empoderar, mas e se empoderar pela música, na medida em que o cara, para se sentir poderoso, começou a andar com pandeiro, começou a andar com tantã, entendeu? Assim como o cara hoje ele quer ser, como o cara hoje ele quer ser DJ, como ele quer ser MC, no final da década de 80, parte da periferia queria ter um grupo de pagode. E era uma porrada de grupo de pagode. Entendeu? Era uma infinidade de grupos de pagode. Assim como tem uma infinidade de grupos de rap depois. Então, vem sempre... Assim como na época da Chic Show, tinha uma infinidade de equipes de baile também. Né? Então, todas esses momentos, eles vêm acompanhados do estilo de música, do estilo de roupa e tudo isso acoplado com uma certa contestação política que não necessariamente é consciente pela grande massa que está fazendo essa movimentação. Mas a percepção da polícia é sempre a mesma. Tem pandeiro? É bandido. Tem um garfo para pentear o cabelo? É bandido. Tá com o cabelo de trança? É maconheiro. Tá com o cabelo black power? Tá com o cabelo sujo? Ou tá escondendo alguma coisa dentro do cabelo? E assim por diante. Entendeu? Então essa tríade do música, moda e política, ela está sempre junta, porém não sempre necessariamente consciente por toda a galera que faz parte disso, e às vezes esse poder político, essa influência política, ela só vai ser vista depois que passa. Depois que passa. Entendeu? Então essa que é a pegada. Então acho que essa é um pouco a visão que eu vivi, vivo ainda e acompanho. Assim como a música, para mim, isso eu usei conscientemente. Quando eu comecei a perceber isso, eu criei a minha moda também. Eu tinha um estilo, em certo momento, que era o Rastafari, né? Que era o Rastafari, estilo Rastafari. E a música era a MPB, era o rock dos anos 80, era o rock nacional dos anos 80, mais um rock, mais a minha bagagem de música black, que eu congelei de certo tempo, mais conhecimento do samba, raiz, tá? Depois disso, a minha estética, depois eu cortei o cabelo, deixei crescer de novo, passei a usar trança na go, passei a usar roupa de crochê, passei a usar bermuda de linho, ia comprar retalho de linho, mandava costurar, roupa de linho. Depois comecei a usar camisa de viscose ou de seda, abotoada até a gola. Aí os caras me viam de trança, bermuda, camisa de seda, abotoada até a gola. Aí a polícia parava, brinco, na década de 80. Aí a polícia parava, abria a bolsa, tinha livro. Aí era política mesmo. Aí era política, era estética, era música. Entendeu? E depois disso você começa... Quando vem o rap, eu já nos meus... Vou fazer 60. O rap, comecei a ver o rap, já tinha mais de 30. Aí depois eu tive filho, fui ver qual que era a função que o rap tinha. Primeiro, a questão da música, porque era na base dos samplers das músicas que eu ouvia antes. Aí as roupas, a questão da estética, é a estética da galera do basquete, a estética americana, dos jovens americanos e tal. Opa, e aí já entra o esporte, que também entra como componente de poder, que o futebol não tinha essa dimensão do poder. Já o basquete tinha essa dimensão do poder, porque era uma presença muito mais preta. A NBA ela teve essa pegada. E o componente político é as letras de contestação da opressão policial e
também as mensagens que vinham ali subliminar, ou não tão subliminar assim, do poder nefasto das drogas na vida da juventude preta. Aí era pastor político. E aí você usa o rap como elemento global de educação. Eu usei a negativa das drogas, o cuidado com a polícia, como se comportar, ao mesmo tempo, sim, mantendo a tua estética, você pode. Dentro do proceder, mantenha a sua estética, ok? Ouça a tua música, mas segura a marimba da política no proceder, sabendo que você tem, que você pode falar.